Obrigado, deputado Eliomar Coelho. O anúncio na voz de Vossa Excelência chega a arrepiar, viu, pela história política de Vossa Excelência, pela importância que tem para o Estado do Rio de Janeiro, a importância que tem para a cultura. Parabéns pela sessão da Comissão de Cultura realizada hoje sobre o nosso Teatro Municipal e tantas outras batalhas que são tão importantes. Na semana que vem nós retomaremos a frente parlamentar de enfrentamento ao câncer. O câncer que é um problema generalizado no estado do Rio de Janeiro por alguns gargalos. O primeiro deles, a ausência de diagnóstico precoce. As pessoas têm todas as dificuldades para poderem ter o diagnóstico do câncer. E muitas das vezes esse diagnóstico vem de forma tardia, fazendo com que os custos se tornem maiores e as chances de cura menores. Problema gigantesco o do diagnóstico, mas que após o diagnóstico vem um novo gargalo, onde as pessoas estão com extrema dificuldades de conseguir iniciar o seu tratamento. A maioria delas tendo que vir buscar esse tratamento na capital, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e tendo grandes deslocamentos de municípios, por exemplo, que ficam na região serrana. E aí, na semana que vem, nessa reunião de retomada do enfrentamento ao câncer, nós estaremos tratando de todos os projetos de lei que tratam dessa questão aqui na Alerj, nessa atual legislatura, para que especialistas e pessoas que estão engajadas com a gente desde o começo possam estar traçando aquilo que é prioritário. Entre esses projetos, eu preciso destacar dois deles. Um já aprovado, que é o que institui a criação de centros de diagnósticos precoces, um em cada região do estado, e o outro que cria um fundo de enfrentamento ao câncer através da cobrança de ICMS com relação aos produtos derivados do tabaco. Isso pode mudar completamente a realidade de uma política que eu diria não inexistente, porque tem pessoas batalhando por ela, mas que ainda é muito solitária. Aliás, por falar em solidão, eu preciso trazer novamente a esta casa a questão do Hospital do Câncer da região serrana, proposto para ser construído em Nova Friburgo. O governador Pezão diz diz com essas palavras: o deputado Anderson vai se dar mal porque eu recomeçarei as obras do Hospital do Câncer. Na verdade, o Pezão só fala de Hospital do Câncer em época de eleição. Ele trata essa como uma questão eleitoral. Eu trato como uma questão de vida. Isso não pode ser uma questão eleitoral, porque quem prometeu e não cumpriu foi o governador Pezão, junto com os seus aliados. Quem não entregou o Hospital do Câncer até o presente momento foi Pezão e seus aliados ainda, que no ano de 2016, dizia ele que entregaria naquele ano, porque eram eleições municipais, e ele queria eleger o seu candidato, o prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, que foi derrotado, ficando em 4º lugar nas eleições municipais. Mas para mim essa não é uma questão eleitoral, é um desejo, um sonho de uma população que hoje, nós que passamos quase todos os dias pelas estradas, vemos pessoas passando mal no deslocamento de Nova Friburgo para a capital, ou para Teresópolis, ou para Itaperuna, porque é onde as pessoas têm que se deslocar para receber um atendimento médico. O Hospital do Câncer de Nova Friburgo e a sua ausência é o retrato deste governo que é incompetente, porque o mais difícil foi conquistado, que era o recurso federal na casa de 50 milhões de reais. Mas o mesmo governo incompetente, depois de quase 5 anos com o recurso esperando serem apresentados documentos, esses documentos nunca chegaram e a verba foi devolvida no último dia 17 de dezembro de 2017. E o pior, digo com desgosto, após tamanhas cobranças que fizemos, seja através de audiência pública, seja através de encontros realizados no Palácio ou mesmo aqui nessa casa, depois de tanta insistência, depois de tantos alertas, ainda assim Pezão conseguiu perder o recurso do Hospital do Câncer, o recurso federal para aquela obra que era tão importante. Nesse momento,
ainda estamos patinando na possibilidade de colocar na rua uma licitação para o projeto executivo. Só esse processo deve demorar um bom tempo para poder acontecer. E aí eu lamento, porque dificilmente essas obras serão retomadas nesse ano. Eu desafio o governador Pezão a começar essa obra e desafio querendo ser derrotado. Desafio o governador Pezão a recomeçar as obras do câncer nesse ano, ainda no seu governo. Ele que dizia ser esse um compromisso moral, mas cada vez fico mais ciente de que moral é algo que o governador Pezão não pode colocar na sua própria boca, porque não sabe o que é compromisso moral. Digo isso com imensa tristeza, porque o governador Pezão, dentro da pessoa Luiz Fernando Pezão, passou pelo problema do câncer, e eu gostaria muito que ele tivesse mais sensibilidade para que essas coisas não ficassem patinando por mais de 5 anos. Me lembro, deputado Paulo Ramos, do lançamento da pedra fundamental no ano de 2015. Para sair na foto, Pezão e seus aliados se acotovelavam. Quando as obras paralisaram pela primeira vez, sabe quem ficou sozinho na foto? Eu, deputado Anderson Nogueira, e todos sumiram. Ninguém falou mais em Hospital do Câncer. Ninguém falou mais em Hospital do Câncer, a não ser as pessoas que sofrem diariamente para buscar um tratamento. A gente ficou sozinho nessa batalha, não deixou esse sonho morrer, e agora, em ano de eleição, Pezão diz que eu vou me arrepender, porque ele vai recomeçar as obras. Mas nesse momento, eu desafio Pezão, sabendo que, e querendo ser derrotado, mas sabendo que dificilmente isso acontecerá, porque sequer o projeto executivo da nova obra foi feito, ainda tem que ser licitado para depois licitar a empreiteira que vai construir a obra. Enquanto isso, a população agoniza e espera, deputado Paulo Ramos. Deputado Anderson Nogueira, Vossa Excelência também traz à minha memória a situação do INCA, aqui no Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer, na Praça Vermelha. Imaginar que foi cometido o crime de acabar com o IASERJ Central. 12 prédios, mais de 40 especialidades médicas, centros cirúrgicos, centros de pesquisa. IASERJ Central foi demolido para a ampliação do Instituto Nacional do Câncer. Um desrespeito aos servidores públicos civis, que é o IASERJ Central, como toda a rede IASERJ, que está sendo desmontada, se destina a atender aos servidores públicos. Está lá, um terreno baldio, o crime está lá, a denúncia concreta. Obviamente, a impunidade ainda campeia no nosso estado e no nosso país. E enquanto isso, as pessoas morrem na esperança de receber atendimento para poder curar seus problemas. É uma falta de sensibilidade aliada a uma incompetência que muitas das vezes até me parece, deputado Paulo Ramos, que a incompetência é proposital e que as pessoas são apenas meros detalhes. Nos entristece bastante, e subo a essa tribuna para falar do que estou falando com imensa tristeza, porque eu gostaria muito de estar aqui elogiando o governador Pezão. Eu gostaria muito de dizer que o governador Pezão cumpriu com o seu, abre aspas, compromisso moral com Nova Friburgo, fecha aspas, na inauguração e no funcionamento pleno de um Hospital do Câncer, que não serviria apenas ao município de Nova Friburgo e seus quase 200 mil habitantes, mas que serviria a todos os municípios em torno, e pela atual situação crítica que passa o estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao câncer, a todo o estado do Rio de Janeiro, porque hoje, para a pessoa conseguir um atendimento na capital, é muito difícil. Não consegue se atender a alta demanda de pacientes procurando um tratamento do câncer no estado do Rio de Janeiro. E o deputado Paulo Ramos toca num ponto essencial, que é o da pesquisa. Não adianta nós ficarmos remediando a questão do câncer se não houver pesquisa, se não houver um grande investimento e instrumentos de pesquisa. E aí vai uma defesa, porque dessa luta eu não desisto. A luta do Hospital do Câncer de Nova Friburgo deve ser permanente,
Agora, não basta ser um hospital para atendimentos, é preciso ter pesquisa, é preciso ter pessoas profissionais buscando tratamentos mais eficazes e que sejam menos custosos para o Estado. Deputado Anderson Nogueira, me perdoa mais uma parte, mas falar do Instituto São Sebastião no Caju, Instituto de Infectologia, também um centro de pesquisa. No último ano em que funcionou, o Instituto São Sebastião tratou de mais de 2.000 infectados de dengue sem nenhum óbito. Está lá, deixou de existir o Instituto de Infectologia São Sebastião. As equipes desmontadas, as equipes médicas, as equipes de pesquisa. Agora, o Instituto São Sebastião está reduzido a quase nada no Hospital dos Servidores do Estado. É duro verificar o que fazem com a saúde da população, mas também o que fazem com a pesquisa na área da saúde. Encerrando, senhor presidente, o retrato do descaso tem fotógrafo, e o fotógrafo é quem sai na fotografia. É o governo Pezão, é o governo que aí está, dizimando a vida das pessoas que sequer podem nutrir esperança de dias melhores. Mas a gente tem que acreditar que é possível uma virada. A gente precisa acreditar que com muita batalha e com uma inversão completa de valores, pode sim ser recuperada a pesquisa científica no estado do Rio de Janeiro, mas mais urgentemente ainda, promover atendimento humanitário às pessoas que precisam. O sonho do Hospital do Câncer prossegue. Desafio Pezão, querendo ser derrotado, que recomece as obras do Hospital do Câncer, mas também é preciso continuar dando transparência às pessoas do que está acontecendo. E nesse momento, sequer o projeto executivo do Hospital do Câncer foi para a rua para ser licitado. Isso quer dizer que as pessoas que esperam terão que esperar ainda mais. Mas, infelizmente, o câncer não se paralisa por discurso, não se paralisa por promessas que ficam muitas das vezes apenas no período eleitoral. Nós, muito fora do período eleitoral, falamos e insistimos na questão do Hospital do Câncer e insistiremos, porque essa não é uma questão sazonal, essa é uma questão de vida, de várias pessoas que querem e precisam do Hospital do Câncer da região serrana. Obrigado, senhor presidente.